Tudo bem? Boa noite. Vamos entrando. É hoje a nossa live. Olha a minha garganta como está. Mesmo assim, não vou remarcar. Vou fazer com a voz desse jeito mesmo. A voz tá horrorosa. Mas espero que dê pra vocês entenderem. Mesmo a minha voz de taquara rachada. Só esperar o pessoal entrando, tá? E aí, quem já entrou, responde aí nos comentários. Vocês estão animados? Já pegaram papel e caneta? Tô ligando aqui o YouTube, que eu vou tentar também fazer uma transmissão ao vivo. Algumas pessoas me pediram. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo que tá chegando. Boa noite, Ana. Nossa, gente, minha voz tá sendo horrível ouvir a minha voz, que a minha voz tá muito feia. Muito horrorosa. Já vai pegando, pessoal, papel e caneta, quem já tá entrando. Boa noite, Joana Dark. Esperar a galera entrar, tá? E a gente já começa. Deixa eu tentar colocar aqui no YouTube também. Muita gente não vai conseguir participar porque tá de plantão, tá tendo aula. Várias pessoas mandaram mensagem pedindo pra deixar salvo. Galera, como que tá a imagem e o som? Quem já entrou, digita aí pra mim, se tá tudo bem? Tirando a minha voz, né, horrorosa. Mas tá dando pra me entender? Ah, beleza, Joana. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. Beleza, galera. Só esperar uns minutinhos a gente já começa. 8h06 agora. Esperar até umas 8h10, pode ser? Enquanto a gente espera o pessoal, vai digitando aí pra mim nos comentários, só pra eu ir conhecendo vocês, quem eu não conheço. Digita aí quem já é da área, que profissão que você é, se você é estudante, se você já trabalha na área, só pra eu já ir conhecendo e já direcionar melhor o tema pra vocês. Deixa eu esperar a galera entrar.
Gente, eu preparei muito conteúdo pra vocês sobre TEV, sobre TEP. Ó, deu umas 20 páginas aqui do meu caderno, que eu fiz o resuminho. Aninha, minha parceira. Joana, você é da enfermagem? Digitei só pra eu saber. Ah, tá. Saúde mental. Sergipe, olha que legal. Que bacana. Seja bem-vinda, viu? Estamos um pouco distante. Eu estou aqui em São Paulo, Campinas. Gente, como que é a tecnologia, né? Tecnologia permite coisas assim de outro mundo. Ó, 8:09. Falta 1 minuto, a gente já começa, tá? Eu não vou colocar no YouTube, não, porque aqui eu consigo prestar atenção aqui com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui depois no Instagram e depois eu vou fazer o download no YouTube, que aí fica mais fácil o pessoal ter também, né? Ah, Osasco é bem pertinho daqui. A Ana, linda, maravilhosa. Já é praticamente uma enfermeira, né? Só falta o Corém. Gente, muito obrigada a todo mundo que chegou pós-plantão, assim, na correria. Eu sei que é corrido, né? Chegar, tem que... Muita gente vai fazer janta, vai arrumar, sei lá, cozinha, fazer alguma coisa. E aí vocês chegaram pós-plantão correndo e tá aqui comigo nessa live. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz, muito lisonjeada. Bora, então, começar. Ó, beber água. Eu tô achando que essa garrafinha aqui vai ser pouca, porque, pelo amor, minha garganta tá de outro mundo. Gente, então vamos lá. Vocês sabem o que é TEV e o que é TEP? Antes de explicar tudo, eu criei uma sequência lógica aqui pra vocês. Por quê? Porque hoje a gente evidencia que a maioria do TEP, que é tromboembolismo pulmonar, ele deriva do TEV, que é o tromboembolismo venoso. Então, para ficar numa sequência lógica, eu vou falar primeiro do TEV. Depois que eu falar do TEV, eu vou falar do TEP, que é uma complicação do TEV, que muitas das vezes é uma complicação do TEV, tá bom? Então, o que vem a ser o TEV, então? O TEV é quando nós temos a formação de trombos em veias profundas, tá? E a principal complicação desse TEV pode ser questão de anticoncepcionais hormonais, é muito comum acometer, são os fatores de risco forte. Outra causa também muito comum, principalmente para quem trabalha em hospital, são os pacientes pós-operatório. Aqueles pacientes lá, a gente sabe que para o paciente ir para o centro cirúrgico tem que o quê? Tem que suspender o anticoagulante. Qual é o anticoagulante que mais utiliza? Geralmente é a enoxaparina. Então, para o paciente ir para o centro cirúrgico, é realizada a suspensão desse anticoagulante, tá? Só que, depois que o paciente volta do centro cirúrgico, esse paciente, principalmente ali no início, na primeira semana, esse paciente tem muito risco de ter um tromboembolismo venoso. Por quê? Por conta da imobilidade, que é um fator de risco, assim, muito importante. Aí, o que acontece? Esse paciente chega do centro cirúrgico, aí a gente tem em mente, né, que ele teve a inoxa suspensa por conta do procedimento. Só que aí, o tempo vai passando, muitas das vezes a gente esquece que esse paciente está sem anticoagulação, sem profilaxia de TEV. E aí, acontece o quê? Acontece que esse paciente vai ficando lá, imobilizado, sem ter o quê? Sem ter retorno venoso, e pode ir formando trombo ali no membro desse paciente. Então, principal assim, mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no início dessa live é: tomem muito cuidado com os pacientes pós-operatórios de vocês. O paciente foi para o centro cirúrgico, voltou. Nas primeiras 24 horas, geralmente, depende de alguns médicos, mas dependendo do coagulograma do paciente,
o médico opta por manter sem anticoagulante. Mas, pessoal, passou 24 horas, assim, já discute, sabe? Fica em cima para que seja introduzida uma profilaxia de TEV. Por quê? Porque senão, esse paciente, se ele vier a desenvolver um TEV, do TEV pode ter um TEP, e o TEP pode levar o paciente a óbito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é papel principalmente da enfermagem. Nós que estamos ali no beira-leito do paciente, a gente que pega a prescrição médica, o técnico de enfermagem que pega, que vai fazer, aí fala para o paciente, aquela injeçãozinha na barriga, né, que todo mundo fala. Então, tomem muito cuidado com isso, sabe? E estejam atentos com relação a isso. Quando a gente vai falar de TEV, tanto o TEV quanto o TEP, ele tem praticamente a mesma fisiopatologia. Qual é? Nós chamamos uma alteração de tríade de Virchow. Vou digitar aqui para vocês nos comentários, porque ela é um pouco difícil de procurar, se caso vocês forem procurar a imagem, porque tem uma imagem muito boa dela, que vai facilitar o entendimento. Tríade de Virchow. Aqui, ó. E o que é essa tríade? Essa tríade, pessoal, ela vai falar o quê? Ela vai falar de todas as possíveis causas, tudo que tá agregado ali que pode levar o paciente a ter um TEV, que é um tromboembolismo venoso. E a primeira causa que a gente vê é a estase venosa. O que é estase? Quando a gente for pensar em estase, eu sempre falo, gente, não tem nada que ficar decorando, tudo é entender. Estase é a mesma coisa. Se você entender o sentido da palavra, vai ser muito mais fácil. Estase, o que é? Estase é parada. Então, estase venosa é o quê? É um interrompimento do fluxo sanguíneo. É uma estase. Parou o fluxo sanguíneo ali naquele local, tá? Da mesma forma, quando eu falo estase de jugular. Estase de jugular é quando o quê? Quando diminui o fluxo, quando o fluxo sanguíneo ele fica mais o quê? Fica mais retido. Então, estase é isso, tá? Quando a gente tem um comprometimento sanguíneo e esse sangue meio que fica parado ali em determinado local. Depois, o segundo item dessa tríade de Virchow é o quê? É a lesão da íntima. Nós temos a artéria e, como, não sei se vocês lembram, mas nós temos algumas camadas dentro da artéria. E dentre essas camadas, nós temos a túnica íntima. A túnica íntima é aquela que fica lá mais intimamente ligada com o vaso sanguíneo. Por isso que ela chama túnica íntima, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma lesão nessa túnica íntima, pode acontecer um comprometimento dessa circulação local, porque o sangue ele não vai ter a coagulação correta que ele deveria. Com isso, tende a formar o quê? Tende a formar esse coágulo, que é comum no TEV. O terceiro item dessa tríade de Virchow é o quê? Hipercoagulabilidade. O que é isso? Hiper vem de muito, de aumento. Logo, hipercoagulabilidade é o quê? Um excesso de coagulação. Não sei se vocês lembram lá da questão da cascata de coagulação, mas nós temos vários tipos de fatores de coagulação que eles vão interferir diretamente nessa segregação aí. Pensando na questão de plaquetas, ocorre a agregação plaquetária para quê? Para formar todos os elementos. Então, quando eu tenho uma hipercoagulabilidade, ou seja, um excesso de coagulação, esse excesso de coagulação também fica retido e pode causar o quê? Pode causar o TEV. Então, essas três coisas que eu falei para vocês correspondem à tríade de Virchow, tá? Então, tá totalmente relacionada à fisiopatologia do TEV. Depois que a gente falou sobre isso, sobre o TEV, é importante falar a classificação. Existem duas classificações para a TEV, que é a tromboembolismo venoso. A principal classificação é classificação proximal. O que é isso? Não sei se vocês que já atuam na área já viram, mas o paciente que tem TEV, ele pode ter o TEV em vários locais dos membros inferiores, tá? Quando o paciente ele tem uma alteração de TEV da panturrilha para cima,
nós chamamos de proximal, beleza? Quando nós temos um comprometimento da circulação da panturrilha para baixo, nós chamamos de TEV distal. E aí, qual que é o mais grave? Gente, o mais grave, pensando no ponto de vista clínica, no ponto de vista de complicação, é a classificação proximal, porque pensa, proximal, o coágulo, ele tá o quê? Ele tá acima da artéria poplítea. Logo, ele tem de muito mais chance de se deslocar e ir para onde? Ir para o pulmão. Então, o proximal é a classificação mais grave que a gente tem, beleza? Quando a gente pensa em incidência, a literatura fala que, embora seja assim muito subnotificado e muito pouco falado, infelizmente, mas a gente vê que a incidência de TEV é muito alta mesmo, principalmente no ambiente hospitalar, como eu falei para vocês. Pacientes pós-operatório, pós-procedimento cirúrgico. E acaba sendo de 1 para 2, 1 a cada 2 pacientes internados tendem a ter TEV. E olha que interessante, pessoal. Lá nos Estados Unidos, eu tava lendo um artigo, lá o TEV e o TEP é muito notificado, diferente do Brasil. E lá, de acordo com os dados, com os estudos que eles têm, o TEV nos Estados Unidos é a doença, uma das doenças, na verdade, que causam mais mortalidade nos pacientes internados. Então, para vocês verem a dimensão desse problema, que muitas das vezes a gente acaba banalizando aí no dia a dia. Como evitar, então? Gente, tem várias formas de evitar isso, o TEV no hospital. Qual a primeira? A primeira, pessoal, é fisioterapia motora, que é a não farmacológica. Fisioterapia motora por quê? Porque quando a fisioterapia tá lá atuando com esse paciente, tende o quê? Os pacientes que têm condição de deambular, a fisioterapia levam eles para deambular. Os pacientes que não têm condição de deambular, a fisioterapia faz o quê? Faz de modo passivo no leito, tá? Mas o importante é o quê? É movimentar os membros dos pacientes para permitir essa circulação de forma efetiva, beleza? Segunda forma também de evitar, qual que é? Segunda forma é o meio de meias elásticas. As meias, pessoal, são uma forma, sim, muito boa de evitar essa questão de tromboembolismo venoso no paciente, tá? Só que assim, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de comprar as meias elásticas. Dependendo do tipo de meia, às vezes ela tem um valor um pouco mais caro. Então, a gente sabe que nem todo mundo tem condição. Caso o paciente não tenha condição, opte pela fisioterapia motora, tá? Mas associe isso ao quê? A anticoagulação medicamentosa. Então, eu não sei se tem algum médico aqui assistindo essa live, mas sempre, pessoal, vocês têm que discutir com a equipe médica uma introdução de profilaxia para esse paciente. E quando a gente pensa em profilaxia, a gente tem vários tipos de profilaxia. Eu vou falar para vocês lá quando eu vou falar dos tratamentos, tá? Mas aqui só dando uma pincelada, nós temos heparina de duas formas. A heparina não fracionada, tá? Que é a heparina convencional. E nós temos a heparina fracionada, que é o quê? Que é a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. E por que ela tem esse nome? Porque o risco dela causar o quê? Um sangramento no paciente é muito baixo em relação à heparina convencional, que é a heparina não fracionada, que é a heparina fracionada, tá? E aí, dando continuidade aqui, eu anotei para vocês alguns fatores de risco que a gente pode ter, além desses que eu falei, pacientes que utilizam anticoncepção não hormonal, paciente pós-operatório, a gente vê também que pacientes que têm neoplasia são pacientes com potencial risco para ter o quê? Para ter o tromboembolismo venoso. Então, às vezes a gente vê lá aquele paciente oncológico que tá lá e pensa assim, o paciente já tem câncer, já tá em estado terminal. Só que assim, pessoal, pensa,
O paciente está internado, ele está lá em cuidados paliativos por conta do câncer. Só que você vai deixar o paciente ter um TEV ou um TEP e ter um desconforto respiratório? O TEP vai dar um desconforto respiratório nesse paciente. E o seu objetivo, enquanto equipe, é o quê? Fornecer medidas de conforto. Você concorda que se esse paciente tiver um TEP, ele vai ter uma alteração respiratória e isso vai fazer mal para ele? Então, isso é uma questão de cuidados paliativos. Porque em cuidados paliativos, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem sim que evitar realizar procedimentos no paciente que vão o quê? Que vão causar um desconforto para ele. Mas, se caso a gente vê que ele tem, por exemplo, um TEV, que o TEV vai dar um TEP, que o TEP pode dar um desconforto respiratório agudo nesse paciente. E se isso vai ser ruim para ele, se isso vai o quê? Vai antecipar a morte dele, então discute com a equipe médica se realmente convém fazer um anticoagulante para ele. Se não for um anticoagulante subcutâneo, no caso da enoxaparina ou da heparina, discute sobre anticoagulação oral, tá? Mas tomem cuidado com esses pacientes oncológicos. Outro tipo, pessoal, que acontece bastante em pacientes, é pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Por quê? Porque pela própria fisiopatologia da insuficiência cardíaca, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, o ventrículo e o átrio, eles têm o quê? Eles têm, principalmente o esquerdo, que eles têm a maior demanda de mandar o sangue, de mandar o volume lá para a circulação sistêmica. O que pode acontecer? Quando a gente tiver um comprometimento, uma insuficiência cardíaca congestiva, o que vai acontecer? A contração, a ejeção não vai acontecer da forma que deveria. Vai ter o quê? Vai ter um comprometimento dessa circulação. Logo, o que vai acontecer? Automaticamente, esse sangue tende o quê? Tende a ficar congesto no paciente. Esse sangue não vai fluir. Não fluindo, isso pode dar o quê? Isso pode dar um TEV. Em que, por exemplo, doença cardíaca, que isso é muito comum? Fibrilação ventricular, pessoal. Na fibrilação ventricular, o ventrículo ele é tão hiperestimulado, que ao invés dele fazer a sístole e a diástole que ele tem que fazer, o que vai acontecer? Ele vai fibrilar. Fibrilando, o que vai acontecer? Não vai ter ejeção e o quê? Não vai ter o quê? Ejeção de sangue. Então, o sangue vai ficar acumulado. E aí, tudo isso também pode dar TEV no paciente. Então, sabendo que esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles podem ter TEV, o que a gente tem que pensar? Sabe aqueles pacientes lá que têm problema cardíaco? Não é porque eles têm problema cardíaco que eles não podem ter o TEV. Então, eles também têm que estar em uso de anticoagulação, tá bom? Então, tem que discutir anticoagulação também para esses pacientes. Obesidade também, a literatura traz como um fator causal que pode levar ao TEV. Por quê? Porque quando a pessoa é obesa, tem aquela formação das prensas abdominais. O que é prensa abdominal? Aqueles gominhos mesmo que formam. E essas prensas abdominais, elas podem fazer o quê? Elas podem alterar a pressão e diminuir o retorno venoso, principalmente de membros inferiores. Então, tem que ter atenção também nesse tipo de paciente. E a principal, pessoal, o principal fator de risco é o quê? Politrauma, como eu falei pra vocês. Paciente chegou, exemplo, tá? Acidente de moto, chegou no pronto-socorro, vai pro centro cirúrgico de emergência. Claro, nesse pré-procedimento ele não vai usar anticoagulante, então não vai discutir anticoagulação para esse paciente. Mas quando ele voltar do centro cirúrgico, tem que discutir anticoagulação para esse paciente, tá? Como eu falei para vocês, nas primeiras 24 horas pode ser que o médico introduza ou então a partir das 24 horas, mas o importante é ter anticoagulação. E nesse meio tempo, o que a gente tem que ter cuidado? O que a gente tem que avaliar nesse paciente? A gente tem que avaliar a questão quê? A questão dos membros desse paciente para ver o quê? Sinais que podem indicar TEP ou TEP.
Nesse caso aqui de TEV, pensando, quais são os sinais clinicamente que a gente pode observar que esse paciente pode ter um TEV? É muito mais fácil, pessoal, a gente ver por meio do exame físico, porque, como assim, várias literaturas trazem e baseado também na prática que eu tenho, eu vejo que o TEV, ele é uma doença muito silenciosa mesmo. Às vezes o paciente tá ali, ó, com TEV, ninguém sabe. A gente só sabe quando esse trombo se desloca pro pulmão, o paciente começa a ter desconforto respiratório e para. Infelizmente é assim, tá? Infelizmente acontece. Essa noite eu dei plantão no hospital que eu trabalho e lá eu tô com um paciente, pessoal, se eu não me engano, acho que ele tem 35 anos, ele é super novo. Foi um acidente de moto, ele tá utilizando o fixador no membro inferior. E aí, o que aconteceu? Ele desenvolveu um TEP, que é o quê? Que é o coágulo no pulmão, que eu vou explicar pra vocês. Pode ser que seja uma falha dessa questão do diagnóstico precoce do TEB? Pode. Só que agora não tem assim, como a gente perceber isso, se realmente foi isso. Por quê? Porque o que tá mais agravando o quadro desse paciente é o coágulo no pulmão. Então, inicialmente, a gente tem que tratar o quê? Tem que tratar o TEP, que tende a levar o paciente ao risco de óbito. Muito mais rápido do que um TEV, tá? Aí depois investiga se esse paciente realmente teve TEV, tá? Para entrar com anticoagulação para ele, anticoagulação efetiva. E aí, pensando nessa questão de diagnóstico precoce, a gente sabe, diagnóstico quem faz é o médico. É o médico, sim. Mas nós, enquanto enfermagem, a gente tem total responsabilidade, pessoal. A gente tem conhecimento para isso, para estar ali no beira-leito do paciente examinando. Então, sempre olha, quando você for olhar para a descrição do paciente, sempre tem, principalmente o paciente pós-operatório, sempre tenham esse olhar, tenham isso em mente. Nossa, será que esse paciente está anticoagulado? Pessoal, e assim, tornem como rotina, quando vocês forem passar visita, eu não sei como que é a sistematização onde vocês trabalham, mas assim, vocês têm que passar visita e examinar o paciente de vocês. Então, tomem por rotina, avaliar esses pacientes, os membros, para ver se eles têm algum risco de ter TEV, tá? O principal exame clínico que a gente pode fazer na prática, que pode evidenciar pra gente que esse paciente tem isso, é o quê? É o sinal de Romas. O sinal de Romas é quando a gente faz uma dorsiflexão do pé. Então, o paciente vai estar lá, deitado, tá? Vamos supor que isso aqui é o meu pé. O paciente vai estar deitado, aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui no paciente, beleza? Pessoal, vamos supor que isso aqui é a minha panturrilha. Se o paciente tiver um coágulo aqui na panturrilha, ele não vai aguentar você fazer isso aqui nele, esse sinal de Romas, tá? Então, ele não aguenta. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, que na prática pode evidenciar pra gente TEV, é o quê? O sinal de bandeira. O que é o sinal de bandeira? Você fez isso aqui no paciente, que é o sinal de Romas. E aí, se o paciente teve dor, aí você fala Romas positivo, ou seja, o paciente teve dor, a dorsiflexão do pé, beleza? E agora, vamos supor que isso aqui é a panturrilha. Quais sinais, quais alterações eu posso ter na minha panturrilha que pode indicar TEV? Quando a gente tem um empastamento, pessoal, da panturrilha, a gente chama de sinal de bandeira, tá? Sinal de bandeira. Então, se você pegou a panturrilha do paciente e sentiu que ela está empastada, é sinal de bandeira positivo. Ou seja, esse paciente também tem sinal de TEV. Só que, olha o interessante. Quando vocês forem avaliar a panturrilha do paciente, não adianta ver só a questão de empastamento, tá? Você tem que ver também temperatura. Porque, clinicamente, a temperatura, ela se eleva muito quando o paciente tem TEV, a temperatura do membro. E aí, como que eu vou saber se a temperatura tá elevada ou não? Vou colocar um termômetro? Não. Termômetro não vai adiantar, porque a temperatura é local. Você não vai conseguir mensurar isso por meio de termômetro. Pessoal, é muito fácil. Como que você vai fazer? Só você avaliar o quê? Os dois lados.
Então, você avalia o membro inferior direito e avalia o membro inferior esquerdo e vai ver se um tá igual ao outro. Se, por exemplo, um membro tiver com esse sinal de romas positivo, tiver com esse sinal de bandeira que eu falei pra vocês, que é esse empastamento da panturrilha, e tiver com uma temperatura quente, e o outro tiver normal, não tiver nenhum desses sinais, pessoal, pode ser sinal de TEV, tá? Então, corram, tome cuidado, discute com o médico para fazer o quê? Para fazer uns exames mais sofisticados para evidenciar se realmente esse paciente está com TEV. Então, sempre tenha como referência o outro membro do paciente, tá? Para ver se isso está alterado ou não. Depois que a gente faz tudo isso, nós também temos alguns exames de imagem que pode utilizar, que podem também nos ajudar nessa questão do diagnóstico de TEV. Quais exames de imagem são esses? Ultrassom Doppler de membro inferior. Ultrassom Doppler, ele é, assim, eu acho que o mais fidedigno, de acordo com a literatura. É o padrão ouro, para a gente evidenciar se esse paciente pode estar com TEV ou não. E aí, tem algum cuidado específico para ultrassom Doppler de membro inferior? Não. Ultrassom Doppler de membro inferior, o paciente não precisa estar de jejum, tá? Você só precisa fazer com que esse paciente ele seja avaliado por um profissional qualificado, no caso, um cirurgião vascular, porque o cirurgião vascular, ele vai evidenciar ali por meio do ultrassom Doppler se está tendo alguma obstrução de algum vaso. Lembrando, pessoal, que esse ultrassom Doppler de membro inferior, em alguns hospitais, ele é realizado beira-leito. Por quê? Depende da disponibilização do equipamento, tá? Se tiver como fazer beira-leito, melhor ainda. Se não tiver, aí você coloca o paciente na maca ou na cama e leva para o serviço de imagem. Cuidados não farmacológicos. Pessoal, pelo amor de Deus, esse paciente que tem TEV, não deixa ele ficar andando. Não deixa. Por quê? Porque senão, esse TEV, ele pode se deslocar. Esse trombo que tá ali, inicialmente em via periférica, ele pode se deslocar. Se deslocar, ele tende a ir para onde? Ele tende a ir para o pulmão do paciente, tá? Então, nós chamamos na prática uma posição de Trendelenburg. Que é essa posição de Trendelenburg? É uma posição que vai favorecer o retorno venoso desse paciente, tá? Por quê? Porque automaticamente, quando o paciente tem TEV, a circulação dele ali fica toda prejudicada. E essa posição de Trendelenburg, além de melhorar essa questão do retorno venoso do paciente, o que ela vai fazer também? Ela é ótima porque ela vai diminuir a pressão hidrostática. Não sei se vocês lembram da pressão hidrostática. Mas nós temos, pessoal, dois equilíbrios de pressão no nosso organismo. Pressão hidrostática e a pressão oncótica ou coloidosmótica. O que é isso? Existe um mecanismo fisiológico que chama forças de Starling. Por que forças de Starling? Porque Starling quem criou. Quem cria alguma coisa dá o nome que quer, certo? Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, quando nós chamamos de pressão hidrostática, pensem, hidro é o quê? É água, é volume. E solução oncótica ou coloidosmótica é o quê? É proteína. Então, a gente tem que ter a homeostasia, que é o equilíbrio dessas duas pressões. A mesma quantidade de pressão hidrostática tem que ser a mesma quantidade de pressão oncótica. Se uma pressão se elevar em relação à outra, pode acontecer várias complicações para esse paciente. Dentre elas, pode acontecer edema, que é o extravasamento de líquido para o terceiro espaço, para o espaço vascular. Beleza? Então, olha que interessante. Quando a gente coloca o paciente nessa posição de Trendelenburg, além de melhorar o retorno venoso desse paciente, vai diminuir a pressão hidrostática e esse paciente o que tem menos risco de ter edema, que é também uma complicação, uma alteração que a gente vê que está totalmente associada ao tromboembolismo venoso, beleza? Pessoal, só digita aqui pra mim se a internet caiu, porque tá parecendo que caiu.
Dita aí só pra eu saber se eu ainda estou online. E aí, pessoal, outro exame também que a gente pode fazer na prática é o quê? Coleta de dedímero. Muita gente fala assim, nossa, mas o que é esse dedímero? E aí, dedímero, pessoal, ele assim, na prática, ele não é assim totalmente fidedigno pra gente falar assim, nossa, o paciente tá com dedímero alterado, é TEV. Ah, beleza, Ana, não caiu, ótimo. Paciente tá com dedímero alterado, é TEV. Não necessariamente, como eu falei pra vocês, de TEV, o padrão ouro é o quê? Padrão ouro é ultrassom Doppler de membro inferior. Mas a coleta do dedímero, ela pode também auxiliar nessa questão do diagnóstico. E aí, como que coleta? Pessoal, coleta simples, tá? Aquele tubinho amarelo lá. O laboratório pode coletar, a enfermagem pode coletar, qualquer pessoa pode coletar, tá? Não tem nenhum cuidado específico. O paciente não tem que ficar sem utilizar nenhum medicamento. É só pra gente dosar mesmo essa questão de dedímero. E aí, por que a gente coleta então dedímero? Porque quando nós temos lá aquela cascata de coagulação, a agregação plaquetária, um dos produtos metabólicos lá da fibrina é o quê? Quando a fibrina ela é quebrada, um dos produtos metabólicos é o dedímero. Então, logo, se eu sei que o dedímero do paciente está elevado na corrente sanguínea, mais chance eu tenho de ter o quê? De ter uma agregação ali plaquetária e a formação de um trombo. Por isso que nós utilizamos isso para diagnóstico desse paciente de TEV, tá? E aí, desculpa, minha garganta deu ruim. Depois que a gente evidencia que esse paciente tem todos esses achados clínicos que a gente viu no exame físico, sinal de bandeira positivo, ROMAS positivo, você viu que a panturrilha está empastada, que tá com a temperatura elevada, você viu que esse paciente tem fatores de risco e que ele não tá, por exemplo, com profilaxia, e fez ultrassom Doppler de membro inferior e veio e deu investigação, ou também ele deu um dedímero alterado, tanto faz, tá? Lembrando que nenhuma outra é exclusivo. O paciente pode não ter alteração de ultrassom de membro inferior e ter um dedímero elevado e pode ser TEV, e ele pode também ter um dedímero normal e ultrassom alterado e pode ser TEV, tá? Então, sempre associem essa questão de exames de imagem e exames laboratoriais à clínica do paciente. Eu sempre falo e sempre vou falar assim pra vida. A clínica sempre é soberana, pessoal. Eu sei que com essa questão de tecnologia, a gente acaba muitas das vezes ficando assim viciado em olhar parâmetro, sabe? Em olhar monitor, em olhar bomba, em confiar 100% em exames de imagem, 100% em exames laboratoriais. Só que assim, você não pode esquecer de olhar ali para o seu paciente, sabe? De avaliar. Toca no paciente. Eu vejo que com o passar dos anos, nós da enfermagem, a medicina, todo mundo, a gente tá perdendo um pouco esse olhar, esse momento ali com o paciente. A gente não pode deixar isso se perder, porque olha para vocês verem. Vou dar um exemplo da prática. Se eu, por exemplo, vou lá, avalio um paciente, vejo que esse paciente tem sinais de TEV, tá com um sinal de ROMAS positivo, tá com sinal de bandeira positivo, tá com a panturrilha quente, e aí depois coleta um dedímero desse paciente. Vai, pessoal, que a gente sabe que os riscos, os erros, eles são inevitáveis. Vai que quando o laboratório vai coletar um dedímero desse paciente depois, ele se confunde ali no frasco, pega o dedímero de um e troca com o exame de outro, e aí quando sair lá no laboratório, você vai ver o quê? Você vai ver o resultado de dedímero, ótimo para esse paciente, e você vai falar assim, nossa, mas como assim? O paciente tem sinais que ele tem TEV e o dedímero dele tá normal? Então, por isso que eu falo, a clínica é soberana.
a gente tem muito mais assertividade ali no beira-leito do paciente do que esses exames. Claro que a gente não pode, assim, banalizar e não deixar de dar atenção para esses exames de imagem, exame laboratorial. A gente tem que dar, mas como método de complementação, beleza? Não esqueçam disso. E aí, pensando na questão de tratamento, você foi lá, evidenciou que esse paciente tem alterações, o médico fez ultrassom Doppler de membro inferior vascular, geralmente, ou não precisa ser também um vascular, pode ser que seja só uma interconsulta. E aí, viu que esse paciente tem alterações sugestivas de TEV, se for diagnosticado, vai entrar o quê? Vai entrar com um tratamento. E qual que é esse tratamento para esse paciente? Gente, é muito parecido o tratamento de TEV com TEP. O tratamento de TEV nada mais é do que a profilaxia que a gente utiliza, tá? No dia a dia, que são anticoagulantes, tá? Por que anticoagulantes? Quando a gente fala anticoagulantes, são quem aí não tá mais avançado, ainda não viu a questão de farmacologia, não tá formado. Anticoagulantes são uma classe, a gente tem N's, mas são classes de medicamentos que eles vão impedir a formação de trombo, tá? O trombo, para que ele serve na nossa vida? O trombo, ele serve para evitar a questão de sangramento. Já pensou que se a gente tivesse só sangramento e não tivesse nada ali para evitar esse sangramento? A gente ia sangrar até morrer, certo? Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que ter essa parte líquida mesmo do sangue, mas a gente tem que ter esses fatores de coagulação que vão impedir esse sangramento do paciente. E aí, quando a gente pensa em anticoagulantes, a gente tem, como eu falei pra vocês no início da live, várias classes. E a gente não tem só esses tipos, tá? A gente tem heparina fracionada e a gente tem heparina não fracionada. Dessas, muitos pacientes utilizam a heparina, tá? A heparina não fracionada, que é a heparina comum. Só que a maioria dos estudos recentes, eles estão dando preferência, eles estão indicando mais o uso de enoxaparina de baixo peso molecular. Que enoxaparina que é? Que heparina que é essa? A enoxaparina. Por quê? Porque a enoxaparina, pessoal, ela, por ser de baixo peso molecular, a chance de ocasionar um sangramento para esse paciente é muito, muito, muito menor do que a heparina convencional. Então, por isso que ela é de escolha. E aí, eu sei que tem muita gente pensando, né? Nossa, mas se tem risco de ter sangramento, por que vai utilizar? Não vai ser pior para esse paciente? Pessoal, tem risco sim de ter sangramento, mas se você não fizer nada para esse paciente, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali com esse coágulo vai para o pulmão e esse paciente vai parar por um quadro de hipoxemia. Então, sempre a gente tem que pensar nessa questão da homeostasia, do risco-benefício, do equilíbrio. Se o paciente tem TEV, discute com o médico vai entrar ali com uma dosagem segura de anticoagulação para esse paciente. Entrando com uma dosagem segura, a gente sempre tem que estar atento aos sinais que o paciente pode evidenciar na prática, clinicamente, que podem ser indicativo, tá? De quê? De superdosagem de anticoagulante. Que alterações são essas? Sangramento, pessoal. Sangramento seja no ouvido, sangramento no nariz, sangramento na urina, tá? Nós chamamos de hematúria. Então, sangramento em qualquer local. Além disso, vocês devem pensar, né? Nossa, mas eu não prescrevo o medicamento, quem prescreve é o médico. Por que eu tenho que ter atenção com isso? Pessoal, a gente tem que ter atenção porque é uma responsabilidade conjunta, tá? Não é porque o colega médico esqueceu de prescrever anticoagulante, esqueceu de avaliar se o paciente está tendo sangramento ali, que você tem que deixar o paciente sabendo do que está acontecendo, você tem que fingir demência e fingir que nada está acontecendo. Não, é uma corresponsabilização. A gente estuda para isso, então a gente tem que evitar, a gente tem que interferir ali de forma positiva para que esse paciente tenha a melhor terapêutica possível. E aí, se esse paciente estiver sangrando pós-dosagem de anticoagulante, de heparina, o que a gente faz? Comunica o médico. Comunica o médico
Aí o médico vai pedir provavelmente um coagulograma para esse paciente. E aí, quando a gente fala da questão de coagulograma, para que ele pede? Para ver se esse paciente não está anticoagulado demais. Porque às vezes o paciente está com uma dosagem alta lá de anticoagulante, e aí esse anticoagulante, ao invés de fazer o que a gente quer, que é só dar uma quebra ali no coágulo e evitar que o sangue funcione, que o sangue flua da forma que deveria, esse sangue tá muito anticoagulado. Então, de acordo com os fatores de coagulação, RNI, TTPA, que é tempo de tromboplastina parcial ativada, tá? Tudo isso, o médico vai ver se essa dosagem está elevada. Se tiver elevada, de duas, uma. Ou ele vai reduzir a dosagem desse anticoagulante, ou ele vai suspender esse anticoagulante do paciente, tá? E aí, o que vai acontecer? Não, pessoal, infelizmente, o paciente que tem TEB, não é porque você introduziu essas terapêuticas para ele que ele tá livre de ter um TEP. Não é. Porque às vezes o coágulo que se formou ali no membro inferior do paciente é tão grande, tão importante, que esse coágulo, mesmo com a terapêutica ali efetiva, esse coágulo ele pode se desprender, tá? E aí, aqui a gente já vai entrar no outro tema que é TEP. Quando ou o paciente não teve essa terapêutica de TEV que ele deveria ter tido, que eu falei para vocês, que é o diagnóstico precoce, que é essa anticoagulação, fisioterapia motora, uso de meia elástica e posição de Trendelenburg. O que vai acontecer? Esse trombo do paciente, ele pode se deslocar. Se deslocando, ele pode ir para o espaço pulmonar. Indo para o espaço pulmonar, pode ocasionar o que nós chamamos de TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Quando a gente pensa em TEP, que é tromboembolismo pulmonar, é a presença de um coágulo ali dentro do pulmão do paciente. Pessoal, imaginem, o pulmão é para quê? Para a gente ter essa troca gasosa entre alvéolo e capilar, certo? Quando a gente tem essa troca gasosa que nós chamamos de hematose, o que vai acontecer? A gente consegue respirar normal. Agora, imagine um coágulo de sangue ali no meio desse fluxo. Você vai conseguir respirar da forma que você deveria? Não, não vai. E aí, o que vai acontecer? Logo, é uma situação clínica muito grave mesmo. Como então que você vai evidenciar assim clinicamente? Você vai olhar para esse paciente e vai falar assim, nossa, esse paciente pode estar com TEP. Aconteceu várias vezes comigo no plantão, inclusive acho que tem umas 3 semanas, uma recente. O paciente, ele era pós-operatório, como eu falei pra vocês, que tem que ter muita atenção com os pacientes pós-operatório. E o paciente, ele tava queixando que tava com falta de ar. Só que aí, pessoal, eu fui lá avaliar ele não tinha nenhuma alteração de ausculta pulmonar. Não tinha sibilo, não tinha estertor, não tava crepitando, não tinha nada. Nada. Só que ele tava realmente com desconforto. E aí, clássico do TEP. Pessoal, esses pacientes que o quê? Que às vezes referem para você que está com desconforto e você olha a saturação de oxigênio dele, a saturação tá normal, tá? 95%. Aí você fala, nossa, não é possível? Como assim? O paciente está com falta de ar e a saturação tá normal? É possível. É possível. Assim, é muito clínico, é muito clássico de TEP isso que acontece. E aí, o que vai acontecer? Vendo isso nesse paciente, aí você vai pensar assim, nossa, pode realmente ser TEP. O que você vai fazer então? As medidas de tratamento de TEP, pessoal, vai ser muito parecido com as medidas de tratamento do TEV, tá? Mas o diagnóstico é um pouco diferente. O diagnóstico, no caso do TEP, vai ser um pouco assim, mais avançado do que o TEV. Levando isso em consideração, que o paciente ou teve um desconforto respiratório sem queda de saturação, ou ele teve uma queda da saturação, você olha lá para ele, ele tá assim, ótimo, com a saturação de 80.
Aí você fala assim pra ele, seu João, o senhor tá bem? Olhando a saturação de 80%. Aí ele fala assim, tô ótimo. Aí você fala, meu Deus. Pessoal, esses pacientes que falam que tá ótimo, que tá com essa saturação de 80, tomem cuidado. Assim, ó, 70% dos casos pode ser TEP, tá? Agora, diagnóstico diferencial, uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Às vezes o paciente, principalmente idosinho, tá lá, deitado no leito, aí ele começa a ter uma saturação de 85. Aí você fala assim pra ele, você tá bem? Aí ele fala assim, tô ótimo, não tô sentindo nada. Saturação de 85, 83, 87. E aí, pessoal, você sem saber da anamnese do paciente, sem saber da clínica, o que vai acontecer? Você vai falar assim, ai, não deve ser nada não. Só que às vezes esse paciente é DPO cítico. Então, se o paciente com DPO cítico, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que pode acometer o pulmão do paciente, fisiologicamente, ele já vai trazer para esse paciente uma saturação de oxigênio reduzida. Então, sempre, quando vocês verem essa questão da dessaturação do paciente, associem, sabe? Descarte esses fatores. Pergunte para o paciente, você tem algum problema no pulmão? Ele não vai saber o que é DPOC, lógico, ele não vai saber. Mas assim, pergunta pra ele se ele já teve alguma doença no pulmão, se ele foi tabagista crônico, fala assim pra ele, o senhor fuma há muito tempo? O senhor já fuma há muito tempo? E também, pessoal, o que muitas pessoas esquecem, manipulação de fogão a lenha. Fogão a lenha, ela altera toda a questão do padrão respiratório do paciente. Então, os pacientes que utilizam fogão a lenha assim de forma prolongada são pacientes que eles não vão ter o quê? Eles não vão ter uma saturação de oxigênio basal, tá? Que é o que a gente espera, que é 100%. E por que pacientes com pacientes tabagista crônico, eles não vão saturar bem? Porque nós temos os cílios, tá? As células ciliadas, não sei se vocês lembram. Células ciliadas. As células ciliadas, elas são assim, pessoal, parecem uns flagelos mesmo. E elas são responsáveis por remover os mucos e as impurezas do nosso organismo. Pacientes que são tabagistas crônicos, eles têm uma diminuição dessas células ciliadas. Tendo uma diminuição dessas células ciliadas, fisiologicamente, esses pacientes, eles vão ter o quê? Eles vão ter mais impurezas no organismo, óbvio, porque eles não vão ter cílios removendo as impurezas. E isso tende a diminuir a questão da saturação, tá? Então, sempre pensem essas questões diferenciais aí. Não pensem 100% dos pacientes com dessaturação pode ser TEP. Não, pensa se o paciente tem bronquite, se o paciente tem DPOC, se o paciente é tabagista, se o paciente, por exemplo, utilizou fogão a lenha por muito tempo. E aí, você suspeitou que o paciente tem TEP? Qual que vai ser, então, o exame que vai fazer? Manifestação clínica, como eu falei para vocês, vai ser essa questão de dessaturação que pode acontecer. Além disso, esse paciente, ele pode ter o que a gente chama de dor ventilatório dependente. O que é essa dor ventilatório dependente? É quando o paciente, ele inspira e ao inspirar, ele vai ter uma dor, tá? Nós chamamos de dor ventilatório dependente. Por quê? Por conta do processo inflamatório que já está se formando ali, em decorrência do TEP. E aí, isso também pode ser sinal. Além de uma diminuição do quê? Uma diminuição da expansão torácica desse paciente que pode acontecer em casos mais avançados. Diagnóstico desse paciente pode ser feito de forma clínica, como eu falei para vocês agora, tá? E também de forma laboratorial, por meio do dedímero, igual no TEV, que aí você vai ver essa questão do produto de metabolização da fibrina, que é o dedímero. Se tiver alterado, também pode ser um indicativo. Lembrando que no caso do TEP aqui também não é um padrão ouro. O padrão ouro de diagnóstico do TEP vai ser a tomografia protocolo TEP. O que é isso? Tomografia protocolo TEP, pessoal, nada mais é do que uma tomografia de tórax com contraste
que você vai fazer para esse paciente. Por quê? Porque a tomografia de tórax com contraste, ela vai permitir que o médico, principalmente o médico radiologista, que ele visualize ali se no tórax do paciente tem a presença de o quê? De um trombo, tá? Se tiver a presença de um trombo, isso tem que ser tratado. Então, é o padrão ouro, é a forma mais eficaz, é a forma mais rápida de diagnóstico desse paciente. Quem não é da área, eu vou falar um pouco aqui dos cuidados de tomografia protocolo TEP. Esse exame, que é a tomografia de tórax com contraste, tem alguns cuidados. Por utilizar contraste, a gente tem que ter atenção com relação à função renal desse paciente. Por quê? Porque o contraste, ele é nefrotóxico. O que é nefrotóxico? Ele pode causar uma lesão renal e essa lesão renal pode dar uma insuficiência renal aguda nesse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do contraste. Aí, agora vocês vão me perguntar, nossa, mas o paciente, ele tá com sinal que ele tem TEP, tá com toda essa sintomatologia, tá com queda de saturação, ele tava sem anticoagulante, tá com dor ventilatório dependente, mas ele tá com uma creatinina de 3, por exemplo, que é para avaliação da função renal. Tá com uma creatinina de 3. O que pra gente é uma creatinina, um valor de creatinina alto. Não vai fazer a tomografia protocolo TEP por isso? Não, pessoal, vai fazer sim. Por quê? Você vai pensar no risco-benefício. Qual o risco é maior para esse paciente? Ele morrer de TEP, de um coágulo ali dentro do pulmão dele, ou ele morrer por conta de uma insuficiência renal? Óbvio que é morrer de TEP, certo? Porque a insuficiência renal pode ser que ela aconteça por conta da complicação do contraste, mas pode ser que ela não aconteça. E além disso, a gente clinicamente na prática tem algumas medidas que a gente pode fazer para evitar o quê? Para evitar que o paciente tenha essa insuficiência renal, que é o preparo renal. O que é esse preparo renal? Preparo renal, pessoal, é uma prescrição que a equipe médica faz, geralmente de soro fisiológico, tá? Que eles fazem isso para dar uma hidratação nesse rim desse paciente, já preparando esse rim quando o paciente for fazer esse contraste. Então, paciente com creatinina alta, com sinais de TEP, tem que fazer tomografia protocolo TEP, tá? Independente da creatinina. Discuta com o médico para fazer esse preparo renal, mas faça a tomografia protocolo TEP. Não prorroga isso, senão esse paciente vai morrer na sua frente e você não vai ver. E aí, depois que você avalia essa questão da creatinina, que a gente tem que ter atenção, você tem que ver também a questão do jejum. Geralmente, a tomografia protocolo TEP, o jejum é de 8 a 10 horas. Alguns casos até 12 horas. Depende. Depende do quê? Depende do paciente e depende também da instituição que você está trabalhando, do fluxo. Tem hospitais, por exemplo, que o serviço de tomografia, eles têm horário. Às vezes, no período da manhã, é realizado só para o paciente de emergência, às vezes no período da tarde, para os pacientes internados. Então, depende do fluxo. Só que lembre, esse paciente o seu paciente com TEP, com tromboembolismo venoso, é um paciente grave. Por ser um paciente grave, você tem que fazer tudo para que esse paciente tenha a terapêutica adequada. Então, se precisar ligar no serviço de imagem e discutir com o radiologista, discutir com o médico radiologista, você tem que fazer isso, tá? Para o quê? Para antecipar a realização desse exame de imagem. Porque esse exame de imagem, ele vai ali auxiliar nessa questão do diagnóstico e no tratamento de forma precoce, no tratamento de forma efetiva para esse paciente. Fez essa tomografia protocolo TEP, foi evidenciado que esse paciente tem um TEP, que é um trombo dentro do pulmão. E aí, o que vai fazer? Qual vai ser o tratamento? Pessoal, o tratamento inicial que a gente pode fazer para esse paciente é a instalação de oxigênio, tá? Por que eu falo oxigênio? Porque a maioria desses pacientes, eles tendem, com TEP, com um coágulo ali no pulmão, eles tendem a ter uma redução da saturação de oxigênio, tá? Que é uma saturação inferior a 94%, 93%. Então, se esse paciente tiver diagnóstico de TEP, deixa esse paciente de repouso absoluto no leito. Fala para ele não levantar, orienta ele, orienta o familiar, não deixa ele levantar.
tá? Repouso absoluto. Coloca monitor multiparâmetros nesse paciente. E além de colocar monitor multiparâmetros nesse paciente, avalia essa questão de possível desconforto respiratório que esse paciente pode ter. E coloca o catéter de oxigênio. Por que eu falo catéter de oxigênio? Inicialmente, pessoal, é o catéter de oxigênio, porque a saturação desse paciente, inicialmente, ela não é tão baixa, certo? Então, o catéter de oxigênio, ele vai dar uma fração inspiratória de oxigênio adequada para que esse paciente tenha uma boa ventilação, uma boa relação ali VQ, que é ventilação-perfusão. Então, já vai ser de forma efetiva. Agora, se esse seu paciente, você colocou um catéter de oxigênio e esse catéter não foi suficiente para suprir esse desconforto respiratório, você pode iniciar com outras medidas mais avançadas, que é o quê? Máscara não reinalante, tá? E as outras terapêuticas que a gente tem de modo ventilatório. Outra coisa do diagnóstico, voltando um pouquinho atrás, que eu não falei para vocês, que faz totalmente sentido nessa questão do TEP, é a alteração de eletrocardiograma. Tem muita gente, pessoal, que desconhece essa informação, mas por meio do eletrocardiograma, a gente consegue ter uma noção se esse paciente tem TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Nós temos uma alteração, vou até digitar aqui para vocês, como que chama? Chama S1Q3T3. Que alteração que é essa? É uma alteração no eletrocardiograma que pode indicar que o paciente tem TEP. Então, o que a gente vai evidenciar no eletrocardiograma do paciente? Nós vamos evidenciar na derivação 1 a presença de uma onda S. Nós vamos evidenciar na derivação 3 a presença de uma onda Q. E na derivação 3, o que a gente vai ver? Sabe a onda T do complexo QRST? Essa onda T, ela vai estar invertida, tá? E ela vai estar invertida por quê? Porque pode ser um indicativo de TEP. Então, essa alteração S1Q3T3 pode ser um indicativo. Lembrando, quando a gente vai avaliar essa questão do eletro, se você vê que o paciente está com uma derivação 3, por exemplo, a onda T invertida, sempre o médico ele vai ter que fazer o diagnóstico diferencial para o quê? Para doenças coronarianas, porque a gente sabe que tem várias doenças coronarianas que causam a inversão da onda T, certo? Então, sempre tem que avaliar. Aí, fez o diagnóstico diferencial, viu que não é nenhuma doença coronariana, e o paciente tem, a clínica, lembra? O paciente tem sinais clínicos de TEP, então, fechou, é isso mesmo. Tratamento pode ser realizado por anticoagulantes igual no TEV, enoxaparina ou heparina, tá? Não fracionada. Mas o tratamento, assim, padrão ouro, no caso de TEP, que é considerado uma emergência clínica, é o quê? É fibrinolíticos. Que fibrinolíticos são esses? São medicamentos, pessoal, que vai atuar totalmente ali naquela cascata de coagulação e vai quebrar esse coágulo. Nós chamamos de fibrinolíticos vários medicamentos: streptokinase, alteplase, reteplase. A gente tem inúmeros, tá? Mas qual que vai ser o mecanismo de ação desses medicamentos? Eles vão fazer a conversão de uma substância, tá? No fator de coagulação que chama plasminogênio. Então, ele vai pegar esse plasminogênio, vai fazer a conversão rápida desse plasminogênio em plasmina. E esse plasmina vai fazer o quê? Vai fazer a lise da fibrina, que a fibrina é o quê? Que vai formar o trombo. Então, atuando nessa cascata, transformando o plasminogênio em plasmina assim, em segundos e quebrando esse coágulo, o paciente tende a ter o quê? Tende a ter a quebra desse coágulo que está dentro do pulmão dele. Só que, pessoal, vale lembrar para vocês que esses fibrinolíticos, eles têm vários cuidados que a gente tem que ter. Eu sempre falo para os meus alunos, eles têm muito mais contraindicações do que indicações. Por quê? Pensa, não falei para vocês que o mecanismo de ação deles é em segundos?
Por ter um mecanismo de ação em segundos, a chance desse paciente ter um sangramento, ter uma hemorragia é assim gigantesca, porque às vezes você vai anticoagular esse paciente, mas ele vai estar assim demais, sabe? Porque é muito rápido esse processo, esse tratamento. Então, pacientes que tiveram um AVC, que é acidente vascular cerebral hemorrágico, por exemplo, recente, você não pode fazer esse medicamento, que é o fibrinolítico, tá? Gestantes, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, que é aquele trimestre ali que a gente vê que é o mais, assim, que oferece risco para ela, que ela tem mais risco de ter hemorragia. Se ela já tiver principalmente se ela já tiver algum histórico de hemorragia, você tem que ter cuidado. E toda doença, toda alteração que esse paciente tiver de coagulação, que pode interferir nessa questão. Então, é contraindicado. Pacientes hematológicos, que a gente sabe que tem problemas com plaquetas, pacientes chegam pra gente plaquetopênicos, que é com um nível reduzido de plaqueta. Ou também a questão de trombocitopenia, que é uma diminuição, que é uma diminuição dos fatores de coagulação. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de TEP, de fibrinolíticos, quando vai anticoagular esse paciente, quando vai fazer essa fibrinólise nesse paciente, esse paciente tem que estar monitorizado e, preferencialmente, o ideal, assim, é que esse paciente esteja em leito de UTI, tá? Ou UTI ou, assim, uma sala de emergência, por exemplo, pronto-socorro, a sala vermelha, que ele fica ali monitorado o tempo todo. Porque esse paciente, como eu falei pra vocês, que esse medicamento vai atuar de forma muito rápida, a chance desse paciente ter o que nós chamamos de choque hipovolêmico é gigantesca. O que é choque hipovolêmico? É quando o paciente ele perde tanto sangue, que ele entra num quadro de choque. Ou seja, tem toda uma alteração ali no nosso equilíbrio, na oferta e na demanda de metabolismo de oxigênio. E aí esse paciente tende a ter o quê? Tende a ter alterações sistêmicas. Cai pressão, pode ter alteração de frequência cardíaca, pode ter alteração de respiração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Depois que esse paciente se trombolizou, que utilizou esses fibrinolíticos, você tem que ficar olhando esse paciente, tá? Monitorar, como eu falei, não só sinais vitais, mas monitorar também débito urinário desse paciente. E monitorar débito urinário, avaliar creatinina, ureia, mas também evidenciar se esse paciente não está tendo algum tipo de sangramento, tá? Que pode acontecer. Então, tem que avaliar tudo isso. E não é porque, pessoal, esse paciente teve TEV e teve TEP que você introduziu, que você fez e está garantindo essas terapias para ele, que é o quê? Anticoagulante, oxigenoterapia, repouso, que ele vai estar assim livre dos problemas. Não. Infelizmente, é um problema que a gente tem que preocupar assim até depois do diagnóstico, até depois do tratamento. Então, quando esse paciente, se ele estabilizar e quando ele já tiver critérios clínicos para ir de alta hospitalar, o que vai acontecer? Você vai ter que orientar ele a sempre estar avaliando, principalmente se for uma pessoa que precisar utilizar anticoncepcional, no caso da mulher. Então, sempre faça essa questão da contrarreferência. Faça a contrarreferência para um ginecologista para que discuta se realmente o método contraceptivo está sendo melhor para ela, no caso do anticoncepcional, se a dosagem está adequada ou se não vale a pena discutir outro método para ela, tá? E sempre, a maioria desses pacientes que tem diagnóstico de TEV ou de TEP, eles podem ir para casa com anticoagulação oral, tá? Indo para casa, por exemplo, com Lixiana. Indo para casa com anticoagulação oral, você tem que orientar esse paciente a avaliar essas questões de sangramento em casa. Porque assim como aconteceu no hospital, essa questão de excesso de anticoagulação para esse paciente, você queria que só diluísse ali o trombo, só que retirasse o trombo e o coágulo, mas que isso não fizesse mal para o paciente. Mas se você fizer uma anticoagulação muito grave para esse paciente, exagerada, vai sangrar. Então, na casa, o paciente avaliar essa questão de sangramento, se ele vai ter hematúria, que é a presença de sangue na urina, tá? Avaliar todos esses sinais.
E esse paciente tem que ser um paciente que ele tem que ter o retorno ambulatorial com a equipe médica. Não sei se faz parte da realidade de vocês, mas sempre existem laboratórios, tá? De atenção secundária e de atenção terciária, ambulatórios, que o paciente, ele pode estar realizando vários exames, várias consultas para avaliar se realmente ele está com um quadro clínico adequado ou não, porque ele foi para casa com anticoagulante, certo? E aí, esse paciente, vez ou outra, ele é atendido ali nesse ambulatório e é realizado vários exames laboratoriais. Que exames? Coleta de TTPA, que eu falei para vocês que é fator de coagulação, e principalmente de RNI, tá? Que RNI é um exame que a gente avalia essa questão da coagulação do paciente, que é uma sigla em inglês, tá? Que quer dizer Índice Nacional de Normalização. Gente, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar os comentários aqui que eu não olhei nada ainda. Ficou alguma dúvida, pessoal, de TEV, de TEP? Como vocês viram, é uma doença bem complexa, né? E às vezes a gente pensa que é só um simples trombo no paciente, mas esse simples trombo ele pode dar uma complicação exagerada. E só para fechar, qual que é a complicação assim mais importante que esse paciente pode ter devido ao TEP? A principal complicação que esse paciente pode ter é o que? Parada cardiorrespiratória, que inclusive é uma das causas dos 5H5Ts lá de parada cardiorrespiratória. Então, um paciente com TEP, pensa um coágulo ali dentro do pulmão dele, ele não vai ter a troca gasosa entre alvéolo e capilar. Com isso, esse paciente pode entrar no quadro de hipoxemia, ou seja, ele pode diminuir a questão da oxigenação tecidual, e esse paciente tendo essa hipoxemia, ele pode ter essa parada cardiorrespiratória. Então, sempre tomem cuidado, porque muitas das vezes o desfecho desse TEV e desse TEP pode ser o paciente indo para casa estável, só tomando anticoagulação via oral. Mas, na maioria das vezes, o desfecho que a gente vê no hospital é esse paciente evoluindo para um quadro de parada cardiorrespiratória e evoluindo muitas das vezes a óbito. Então, tomem cuidado. Uma coisa também que eu não falei, que do TEP, que a classificação é o TEP maciço, submaciço e o TEP não maciço. O que é isso? O TEP maciço é quando nós temos a evidência desse tromboembolismo pulmonar e nós temos a associação de uma hipotensão e associação de sinais de choque. Então, logo, o TEP maciço é a classificação mais grave que a gente tem, que é hipotensão associada a choque. Como que vai tratar? Esse paciente que tem esse quadro de TEP maciço, além de você ter que dar suporte ventilatório para esse paciente, você vai ter que utilizar drogas vasoativas para ele. Quais drogas vasoativas? Você vai ter que utilizar uma droga vasoativa vasopressora, que vai aumentar a pressão arterial do paciente e melhorar essa questão da hipotensão, tá? Geralmente, a de escolha vai ser a noradrenalina. Por que a noradrenalina? Porque ela é uma catecolamina que ela vai atuar nos receptores alfa-adrenérgico. Atuando nos receptores alfa-adrenérgico, ela vai fazer uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Ela vai fazer isso aqui, ó. Fazendo essa vasoconstrição, ela tende a aumentar essa pressão arterial que está baixa por conta desse TEP maciço. Outras medicações que você pode utilizar também nesse TEP maciço, associado à hipotensão e choque, é dobutamina e dopamina, tá? Que elas, além de melhorar essa questão do débito cardíaco do paciente, ela tende a melhorar essa questão do fluxo sanguíneo. Então, pensa, o paciente teve um TEV ou teve um TEP,
o sangue tá ali, ó. No caso do TEP, o sangue tá ali congestionado. Então, se o sangue tá congestionado, entra com terapêutica para quebrar esse coágulo, mas você tem que assegurar que esse sangue ele seja levado para os lugares corretos, que o débito cardíaco, ou seja, que a quantidade de sangue que vai chegar no coração seja adequada. Então, a dobutamina ela pode auxiliar nisso, tá? Ela pode auxiliar nessa questão dessa melhora do débito cardíaco. E outra medicação também que a gente pode utilizar é a milrinona. Não sei se vocês conhecem a milrinona. Milrinona, ela não é muito conhecida porque ela acaba sendo um pouquinho mais cara do que a dobutamina. Mas o mecanismo de ação da milrinona e da dobutamina vai ser praticamente o mesmo. Qual que vai ser? Vai ser melhorar essa questão do débito cardíaco. A milrinona, ela vai fazer isso igual a dobutamina. A diferença é que a milrinona, ela vai atuar como mecanismo de ação inibindo a fosfodiesterase 3. Inibindo essa fosfodiesterase 3, ela tende o quê? Ela tende a fazer com que o fluxo sanguíneo do coração volte para o fluxo normal, restaurando assim a questão do débito cardíaco. Beleza? Paciente com suspeita de TEP, com queda de PA menor que 65 sustentada, já indicação de DVA ou reposição volêmica. Boa. A reposição volêmica, ela também é indicada, tá? Na questão do TEP. O que vai avaliar, o que vai demandar isso? Vai demandar a clínica do paciente. Então, você tem que avaliar o seu paciente ao escutar ele. Se esse paciente não tiver congesto, o que é congesto? Você vai avaliar ele e vai ver como que tá a escuta pulmonar. Se ele tá com som pulmonar limpo, se não tem presença de ruídos adventícios. Se ele não tiver nenhuma alteração de congestão, edema, presença de estertores ou estase de jugular, pode entrar com volume para esse paciente, com reposição volêmica, tá? Inicialmente é o mais recomendado. Tá? Não é recomendado já ir para droga vasoativa assim de cara. Sempre inicia com reposição volêmica. Se caso esse paciente não responder à reposição volêmica, aí tenta a droga vasoativa. Agora, se for um paciente que ele tá assim, além de estar com essa hipotensão, se ele estiver muito instável, ou seja, estiver com muito dessaturando, se ele estiver com turgor cutâneo, com a perfusão diminuída, tá? Se ele tiver com a perfusão periférica diminuída, se ele já tiver com aquela presença de baqueteamento que a gente fala, não sei se vocês conhecem baqueteamento, mas é quando a gente tem uma diminuição aqui do leito ungueal. Isso também pode indicar pra gente um sinal de sofrimento respiratório. Então, esse paciente já é considerado um paciente grave, certo? Então, pode ser que já entre de cara com droga vasoativa. Mas, inicialmente, o mais recomendado é entrar com reposição volêmica para esse paciente. Luane, as derivações é a D1, ó, vou falar de novo. S1, Q3, T3. Então, na derivação 1, você vai evidenciar a presença da onda S, tá? Na derivação 3, você vai evidenciar a presença da onda Q. E depois, você vai ver a onda T invertida, que pode ser a questão do TEP. Só que aí, quando você vê a onda T invertida, tem que também fazer o diagnóstico diferencial para doença cardíaca, porque a gente tem várias doenças cardíacas que, fisiologicamente, né, no eletrocardiograma vai ter essa questão da inversão da onda T. Então, aí vai fechar a questão do S1, Q3, T3, que é a alteração. É que eu não consigo colocar uma imagem aqui, senão eu colocaria para vocês a alteração do ECG. Eu publiquei nos meus stories faz pouco tempo essa alteração. Ó, S1, Q3, T3. Deixa eu ver se eu consigo publicar, mas acho que não vai dar. Não dá pra postar a imagem. Mas, gente, eu vou postar nos stories quando eu acabar aqui a live, tá? A alteração do eletro. Onde mostra bem certinho, aí vocês vão ver a alteração que pode dar. Que é S1, Q3, T3. Alguém tem alguma dúvida? Gente, minha garganta já tá mais que horrível aqui. Ó, falei pra vocês, né? Que
Que hoje a live saía com voz ou sem voz. E saiu. Alguma dúvida? Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer vocês pela presença. Muito obrigada pela presença, pela participação, por ficarem me ouvindo aqui mesmo com essa voz horrorosa de resfriada. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com esse conhecimento para vocês, que é TEV e TEP. E não deixem esses ensinamentos só aí no papel anotado, tá? Que vocês anotaram. Leve para o Beraleito, leva para a prática de vocês. Sempre que vocês verem esses pacientes, como eu falei, com esses fatores de risco, principalmente paciente pós-operatório, vai lá. Quando você for passar visita, avalia a panturrilha desse paciente, vê se não tá empastada, vê a temperatura, faz aquela dorsiflexão, que é o sinal de Romas que eu falei pra vocês, pra ver se não tem uma alteração ali, se o paciente não queixa de dor, tá? Vê se esse paciente não tem uma falta de ar, se esse paciente não tá com queda da saturação, assim, sem motivo aparente, tá? Porque tudo isso pode ser o quê? Pode ser visto por nós da enfermagem, e aí a gente evidenciando esses sinais e sabendo clinicamente desses sinais que podem indicar TEP, a gente pode fazer uma discussão com a equipe médica. E o que? Esse paciente vai fazer todos os exames que ele tem que fazer, seja laboratorial ou seja exame de imagem, para ter o diagnóstico de forma efetiva e o tratamento de forma efetiva ainda. E quanto mais tempo a gente descobrir essa questão do TEP, por exemplo, que é a complicação mais grave que a gente tem, menos risco do paciente ter hipoxemia e do paciente ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, levem para a prática, não fica só aqui um caderninho anotado, tá? E sempre pensem que a gente tem que estudar e colocar em prática, porque nós que estamos ali no beira-leito do paciente, a gente tem total importância, tá? Para esse paciente. A gente que acaba tendo esse olhar clínico, vocês vão perceber que vocês vão adquirir com o passar dos anos de profissão, esse olhar clínico para saber aquele paciente que vai estabilizar, que vai parar, ou aquele paciente que não vai estabilizar. Só que, às vezes, na prática, essa questão do TEP, como eu falei para vocês, é uma doença silenciosa. Então, você olhando para o paciente, você às vezes não vê que o paciente está ruim, que o paciente tem... Ninguém imagina. Às vezes olha para o paciente e fala, nossa, nem parece que esse paciente tem um TEP. E não parece mesmo, é uma doença silenciosa. Então, você vai ver mesmo por meio do exame físico, tá? E é isso, muito obrigada pela presença. Teremos mais live em breve, tá bom? Beijinho. E eu vou deixar salvo aqui porque várias pessoas não conseguiram assistir. Beijo.